Tem uma coisa muito importante que nós precisamos tratar, que nós não podemos ignorar de forma alguma, que é a questão da viabilidade da pesquisa. O que é se perguntar se a pesquisa é viável ou não? Em um primeiro momento, nós precisamos nos perguntar se o tema que nós temos em mente, por mais interessante que ele seja, se ele é viável. Ou seja, se eu vou conseguir acessar os dados que eu preciso para poder realizar a minha pesquisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Imagine que eu queira estudar algo relacionado à ilha de Marajó, né, os abusos que existem lá em relação às crianças e adolescentes, ou a situação das mulheres que lá estão, ou fazer alusão ao mito do boto, né? Enfim, analisar aspectos sociais, econômicos, enfim, proteção das pessoas que lá residem, os problemas econômicos sociais, enfim, qualquer tema relacionado à Ilha de Marajó. Então é um tema super interessante, é um tema inclusive atual por conta de umas notícias aí que nós temos acompanhado. É um tema ótimo. É um tema que certamente chamará a atenção das bancas examinadoras, né, da sociedade em geral, da academia, ótimo. Então, esse requisito da atualidade, o requisito da relevância, de ser um tema interessante, está cumprido. No entanto, você já parou para pensar se esse tema, você vai ter acesso aos dados necessários para realizar essa pesquisa? Então, imagine que lá no seu projeto você trouxe a previsão de que você vai realizar entrevistas com mulheres que estejam em situação, enfim, de risco, sei lá, algo relacionado a isso. É um tema muito interessante. Mas será que essas mulheres estão dispostas a oferecer, a ofertar, a conceder as entrevistas que você colocou lá no seu projeto de pesquisa, que você trouxe a previsão de que você realizaria essa entrevista? Então, entendem o que eu quero dizer? Embora o tema seja super interessante, atual e relevante, pode ser que você não consiga realizar essa pesquisa depois. Então, o projeto ele pode parecer inviável, ele pode soar aos olhos da banca examinadora, do programa de pós-graduação, como inviável, porque você pode não ter acesso aos dados que você precisa para realizar aquela pesquisa. Então, embora seja um tema muito interessante, a pesquisa pode ser considerada inviável. Então, quando a gente fala de viabilidade da pesquisa, nós devemos nos perguntar se nós vamos conseguir realizá-la, se ela é executável acadêmica e cientificamente, tá? E aí, dos aspectos que nós precisamos considerar é esse, se nós teremos acesso aos dados para poder efetivar a realização da pesquisa. Ok? Então, quando nós elaboramos um projeto, algumas instituições, elas costumam colocar lá como um dos itens do projeto de pesquisa, a viabilidade econômico-financeira da pesquisa. O que é essa viabilidade econômico-financeira? Basta você demonstrar que com os recursos que você tem disponíveis, você vai conseguir realizar essa pesquisa. Só que uma coisa que o projeto de pesquisa não pede, mas que a banca vai sim levar em consideração, é esse aspecto relacionado aos dados. Tá? Então, vamos abrir um pouquinho a nossa percepção em relação à questão da viabilidade para parar para refletir no fato de que a viabilidade ela não se limita a aspectos econômico-financeiros. Ela não se limita a dizer, eu vou precisar necessariamente de uma bolsa de pesquisa para conseguir executar essa pesquisa. Pode ser que você precise, por exemplo, para realizar a sua pesquisa, viajar para diferentes capitais ou viajar para Brasília para, sei lá, entrevistar ministros, enfim, personalidades ou determinados atores sociais que sejam relevantes de fato para a sua pesquisa. Mas será se eles estão dispostos a te conceder essa entrevista? Ainda que você coloque lá no seu projeto, não, eu vou utilizar recursos próprios para a realização dessas viagens que eu vou precisar fazer, desses deslocamentos, não vou necessitar de quaisquer tipos de auxílios de custo, enfim. Então, embora você coloque isso no seu projeto, a viabilidade econômico-financeira vai estar ok, né? Ela vai ser cumprido esse requisito. Mas, será se as pessoas que você colocou lá como previstas para realizar essas entrevistas, elas vão estar dispostas a te conceder essa entrevista?
Isso precisa ser levado em consideração, tá? Então, isso é um ponto, inclusive, crucial aqui desse curso. Por quê? Porque nós vamos além dos requisitos meramente formais que aparecem lá no projeto. No projeto pode ter a viabilidade econômico-financeira, mas qual é a preocupação que a banca também vai estar interessada em saber? Se o projeto é viável em termos de acesso a dados, tá? E eu dei várias vezes aqui o exemplo de entrevistas, mas quando a gente fala de viabilidade, isso não se resume a perguntar só se quem vai conceder a entrevista está disposto a dar essa entrevista. Não se resume a isso. Se resume também a dados secundários. O que são esses dados secundários? Dados secundários são aqueles que você não vai colher diretamente. São aqueles que já existem em um determinado banco, por exemplo, um banco institucional, uma determinada instituição que mantém um determinado banco de dados, que é interessante para você citar na sua pesquisa e que você não tem acesso direto a esses dados. Por exemplo, eu não estou falando do banco de dados do censo demográfico, do último censo demográfico do IBGE. Por que eu não estou falando desse tipo de banco de dados? Porque você vai lá, acessa esses dados, um rico banco de dados que está à disposição. Né? Você pode acessar diretamente, de forma gratuita, citar no seu trabalho, logicamente citando a fonte. Eu não estou falando desses dados. Eu não estou falando, por exemplo, do Justiça em Números, do CNJ, né, que anualmente lança, todo ano sai o Justiça em Números do ano 2023, 2024, enfim. Não estou falando disso. Por quê? Porque você vai lá, acessa o site do CNJ, acessa o relatório, tem acesso àqueles dados, cita aqueles dados na sua pesquisa. Eu não estou falando desses dados. Esses dados, eles são acessíveis. Basta você colocar lá que você vai utilizar na sua pesquisa fontes de dados secundários, tais e tais e tais, né? Não estou falando disso. Essa viabilidade aí está assegurada, porque eu estou me referindo a um banco público de dados que estão lá, inclusive à disposição de forma gratuita, tá? De que dados eu estou falando? De, por exemplo, dados institucionais que sejam de bancos privados. Ou seja, você não tem um acesso livre, tá? Você vai ter que solicitar esses dados para a instituição para que possa citar em seu trabalho, tendo sido dada a devida permissão. Então, como é que você vai afirmar que você vai apresentar as receitas do Tribunal de Contas da União, apresentar os dados do Ministério Público em relação às mulheres que foram atendidas nos últimos anos? Tá, você vai utilizar esses dados para fundamentar a sua pesquisa, mas esses dados vão ser concedidos a você? Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é se perguntar sobre a viabilidade da pesquisa. É se perguntar se os dados que eu vou utilizar, seja entrevistas, seja dados quantitativos, se eles serão disponibilizados a você, para que você possa realizar a pesquisa. Então, pensar na viabilidade da pesquisa é demonstrar que a sua pesquisa é plenamente executável. E aí, uma banca, por exemplo, de mestrado ou de doutorado, jamais vai aceitar um projeto que eu me questiono se aquele projeto vai ser executado ou não. Que eu me questiono se você vai conseguir executar aquilo que você está planejando em sede de projeto, tá? Então, pensar na viabilidade de pesquisa é muito mais do que pensar nos aspectos econômico-financeiros. Se eu vou conseguir arcar com os custos do percurso metodológico que eu coloquei ali no meu projeto, que eu pretendo trilhar, né? É pensar também se eu vou ter efetivamente acesso a esses dados. Porque muito embora o tema, por mais que o tema seja super interessante, atual e relevante, se ele falhar no aspecto da viabilidade, muito provavelmente seu projeto não vai ser aceito, a sua pesquisa não vai ser executável, ok? Então vale a pena se questionar isso, até mesmo na hora de escolher o tema.